campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, queridos amigos e amigas aqui do nosso canal, do Grupo Francisco Xavier, irmãos e irmãs de doutrina e aqueles simpatizantes que acabam nos acompanhando e nos seguindo por concordar com alguns princípios da doutrina espírita e aí acabam que se afinizam, com alguns princípios importantes, algumas bases importantes. Então eu gostaria de convidar vocês para virem comigo, para a gente ler mais um capítulo do livro Caminho, Verdade e Vida e fazer uma reflexão. Hoje o nosso capítulo é 80, com o título Opiniões. Então, Emmanuel separa este versículo para começar, então, a discorrer a sua reflexão. Jesus disse: ai de vós, quando todos os homens de vós disserem bem, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Está em Lucas, capítulo 6, versículo 26. Vamos ver então o que o Emmanuel tira de reflexões deste versículo. Indubitavelmente, muitas pessoas existem de parecer estimável, às quais podemos recorrer nos momentos oportunos, mas que ninguém despreze a opinião da própria consciência. Porquanto a voz de Deus comumente nos esclarecerá nesse santuário divino. Rematada loucura é o propósito de contar com a aprovação geral ao nosso esforço. Quando Jesus pronunciou a sublime exortação desta passagem de Lucas, agiu com absoluto conhecimento das criaturas. Sabia o mestre que, num plano de contrastes chocantes como a Terra, não será possível agradar a todos simultaneamente. O homem da verdade será compreendido apenas em tempo adequado pelos espíritos que se fizerem verdadeiros. O prudente não receberá aplauso dos imprudentes. O mestre, em sua época, não reuniu as simpatias comuns. Se foi amado por criaturas sinceras e simples, sofreu impiedoso ataque dos convencionalistas. Para Maria de Magdala, era ele o Salvador. Para Caifás, todavia, era o revolucionário perigoso. O tempo foi a única força de esclarecimento geral. Se te encontras em serviço edificante, se tua consciência te aprova, que te importam as opiniões levianas ou insinceras? Cumpre o teu dever e caminha. Examina o material dos ignorantes e caluniadores como proveitosa advertência e recorda-te de que não é possível conciliar o dever com a leviandade, nem a verdade com a mentira. Esse é outro texto atemporal, Principalmente porque a gente hoje tem cada vez mais visibilidade em mídias sociais, redes sociais, em mídias televisivas, se expondo. Então aqui Jesus fala o quanto é importante tu manter a tua consciência tranquila, ou seja, ouvir a tua consciência, porque é onde estão gravadas as leis de Deus, não é assim? Então, se a gente consegue seguir mesmo sendo contra, ou outras pessoas sendo contra o nosso pensamento, é importante que a gente siga, porque aquele que tenta agradar a todos, neste planeta em que existe uma heterogeneidade de espíritos em relação à evolução, a gente vai estar agindo de forma falsa, não é? Vamos estar sendo falsos. Porque não é possível ser tão maleável de um extremo a outro. Não é possível agradar a todos. Como a gente sempre fala, nem Jesus agradou. Quem somos nós para conseguir agradar a todos? Mas muitas vezes, por orgulho, por vaidade, as pessoas acabam sendo, como a gente chama assim no popular, os concordinos. Não é? Concordando com fulano, concordando com Beltrano, fazendo ali a política da boa vizinhança com um, fazendo a política da boa vizinhança com outro, sendo que a gente não está crescendo
está servindo de péssimo exemplo e ainda não está percebendo que existem outras pessoas que fazem isso, que nos deveriam servir de exemplo ao que não fazer. Quantas pessoas precisam, às vezes, pagar a amizade de outras pessoas, né? Porque lá no fundo, acham, né, que só assim que se consegue uma amizade. São amizades superficiais, perigosas até. O mais interessante, então, meus irmãos, para a gente seguir, como eu já falei nos 2 vídeos anteriores, seguir o nosso caminho é seguir com a consciência tranquila, ouvindo o nosso eu, ouvindo o Evangelho, as palavras de Jesus e seguir no caminho reto, como diz em textos bíblicos, né? Seguir em caminhos retos. Porque o mais importante é que a nossa consciência esteja feliz conosco, ou seja, que a gente esteja tranquilo com os princípios que Jesus veio nos trazer como importantes, que isso possa nos ajudar a encontrar a luz para nos equilibrarmos e seguirmos as palavras de Jesus. E também conseguir ter olhos de ver aqueles que são maus exemplos para a gente seguir. Todo mundo tem livre-arbítrio, mas quando a gente já está mais acordado em relação às palavras de Jesus, as mensagens de Jesus, a nossa consciência vai pesar mais, porque o livre-arbítrio nos é respeitado, mas tem um preço. Quando a gente escolhe caminhos que nos levam a caminhos errantes, a passos errantes. Então, meus irmãos, quando a gente seguir um propósito que esteja dentro das leis de Deus, que sigamos de cabeça erguida, tentando nos amadurecer cada vez mais, agradecendo a Deus a oportunidade de estar nesse caminho, de ter ouvidos de ouvir, olhos de ver, para que a gente não se perca mais uma vez, para que nenhuma das nossas fraquezas que nos fizeram perder em outras épocas venham de novo como provação, situações como provação, para ver se a gente já está acordado, para ver se a gente já está amadurecido e se a gente já está conseguindo enxergar aquilo que é mais do mal do que do bem. Então, como eu falei antes, que diz aqui no capítulo, existe uma heterogeneidade de espíritos reencarnados e desencarnados aqui no nosso planeta. Somos ainda um planeta de provas e expiações. Então é importante que a gente saiba ter um crivo, ter um olhar que saiba separar o joio do trigo, para que os nossos passos sigam cada vez mais seguros no caminho que Jesus pisou antes para nos orientar. Muito obrigada, então, por terem me acompanhado até aqui. Se gostaram do vídeo, deem um like, deixem alguma mensagem aqui nos comentários. Se quiserem dar uma olhadinha lá na nossa playlist, existe uma infinidade de materiais sobre a doutrina espírita, desde infantil até aos adultos, aos idosos, aqueles que têm uma sabedoria imensa de vida, que é tão bom escutar. Então, fico aqui mais uma vez, obrigada por me acompanharem e fiquem todos na paz de Jesus. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site